Dias atrás foi aniversário do Robert Plant, né? Mitológico vocalista do Led Zeppelin. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar a minha opinião a respeito, não do trabalho dele no Led Zeppelin, por isso que eu já falei em outros vídeos ali do Aposto que você não sabe, mas falar a respeito dele como artista. Você vai entender o que eu vou falar. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho mais uma dica sensacional para você. É o projeto Som na Caixa, da editora Belas Letras. É um negócio muito legal, lembra muito o Clube do Livro que eu tinha na minha infância e na adolescência, que era sensacional. Você fazendo a assinatura, você vai receber na sua casa kits maravilhosos contendo livros da série Rock Legend, que vai trazer a história de grandes bandas internacionais, todos aqueles ícones. Inclusive, já recebi o meu aqui do Led Zeppelin, olha aqui, ó. Já recebi copo, já recebi um monte de coisas bacanas. É muito simples. Basta que você clique no link abaixo e você vai lá para o site da editora Belas Letras. E lá você vai ter todas as informações de como funciona esse clube muito legal. E olha só o que vem dentro de cada caixa. Vem um livro espetacular, no caso o meu Led Zeppelin, que vem com marcador de página personalizado, vem bloquinho para você fazer anotações, vem um zine que depois se transforma em pôster, vem um copo desses que a gente costuma comprar nos shows, ou seja, são itens sensacionais. E para você ter acesso a todo esse material, é muito fácil. Você clica no link aqui abaixo e vai para o site da editora Belas Letras. Lá você vai entender como é que funciona esse plano todo e na hora de você concretizar a tua assinatura, eu vou te dar um presente. Você vai preencher o cupom de desconto com Som na Caixa Regis. Tudo junto. Presta atenção. Som na Caixa Regis. E aí você vai ter um desconto sensacional para você também. Então, um presente aqui do nosso canal, tá bom? Então, não perca essa oportunidade de adquirir esse pacote, essa assinatura, porque você vai receber um material de primeira linha na sua casa. Eu garanto. Ah, e tem outra coisa muito legal, cara. Além dessa caixa, desse kit todo, você vai receber um conteúdo em áudio, vídeo, e-book e tem um desconto também para você comprar qualquer outro produto da editora Belas Letras. Então, não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, dias atrás, o Robert Plant fez aniversário. E eu acho que é um momento legal para eu emitir a minha opinião a respeito dele, não com relação ao que ele fez no Led Zeppelin, porque eu já fiz aposto que você não sabe, já contei um monte de histórias dele, mas para falar a respeito dele na carreira solo e do artista diferente em que ele se transformou. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você sabe como faz, você vai visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos, umas camisetas muito legais, como essa camiseta que tem tudo a ver com o assunto desse vídeo. O Robert Plant, ele enveredou por uma carreira pós-Led Zeppelin absolutamente admirável. Em muitas ocasiões ele buscou na música do deserto africano a inspiração por uma aventura sônica impressionante. Quando foi anunciado o fim do Led Zeppelin, oficialmente, em dezembro de 1980, 2 meses depois da morte horrorosa do John Bonham, que inclusive era muito amigo do Robert Plant, inclusive eles tinham tocado juntos antes do Led Zeppelin numa banda chamada Band of Joy. Quase que imediatamente o Robert Plant ele buscou, como é que eu vou dizer? Ele buscou se desvencilhar, vamos dizer assim, da imensa força que o Led Zeppelin tinha, né? Ele procurou sair fora daquela força gravitacional, vamos dizer assim, que o Led Zeppelin exercia. Eu lembro que inicialmente ele
buscou voltar às raízes dele, inclusive tocando em pubs e em locais bem menores com o Honey Drippers em 1981. Era um projeto que ele ficava fazendo versões de R&B do passado, né? De rhythm and blues do passado. E esse projeto foi muito importante para o Robert Plant, para que ele colocasse os pés dele no chão de volta, longe daquela babação glamurosa que ele tinha na época do Led Zeppelin. E aí ele foi então para primeira empreitada solo dele, que inclusive teve a companhia do Phil Collins e em grande parte das faixas desse disco aqui, junto com o Cozy Powell. Ótimo disco de estreia, que é o Pictures at 11, de 1982. E eu lembro que na época, cara, esse disco aqui foi muito criticado. Por quê? Porque ele não era parecido com Led Zeppelin, né? Tirando as músicas do Cozy Powell, que o Cozy Powell, evidentemente, descendo a porrada na bateria, lembrava bastante o John Bonham. Mas assim, muita gente meteu o pau, cara, porque esse disco, ele se distanciou muito do que as pessoas esperavam. Aquela coisa babaca de achar que o cara ia fazer a continuação do Led Zeppelin. Ele apresentou para o mundo, cara, um guitarrista muito subestimado, um cara muito bom, chamado Robbie Blunt. E esse disco, de uma certa forma, ele simbolizou exatamente a nova perspectiva artística e por que não dizer, pessoal do Robert Plant. A mudança no próprio visual dele, né, com os cabelos um pouco mais curtos, aquela coisa toda, aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. Já evidencia, esse tipo de coisa não foi por acaso. A única conexão desse disco com o passado foi o fato de que o álbum foi lançado pelo selo Swan Song, que era de propriedade do Led Zeppelin. Você está vendo aí o símbolo, né, que vinha no rótulo dos discos, né? Só que esse selo, ele já tinha acabado, né, quando o Robert Plant lançou o segundo disco dele, muito subestimado, o The Principle of Moments, de 83, que também trazia o Phil Collins novamente como convidado, né, tocando bateria, e tem, se eu não me engano, algumas faixas em que ele trouxe o ex-batera do Jethro Tull, o Barrymore Barlow. E nessa toada, ele lançou nos anos 80 e nos anos 90 uns discos bem legais e bem diferentes. Por exemplo, esse aqui, ó, o Shaken and Stirred, de 85. Um trabalho, inclusive, muito influenciado pelo David Byrne e o Talking Heads, mas é um disco bem legal. Ele lançou também o Now and Then, de 86. E aí foi nesse disco aqui que ele começou a colocar nas canções uns elementos de música oriental, né? Foi a partir desse disco aqui. E, curiosamente, o que deixou todo mundo já meio assanhado na época, era que o Jimmy Page participava de duas faixas aqui desse disco, que é Heaven Knows e Tall Cool One. E é um disco que eu já li, inclusive, em algumas entrevistas, o Robert Plant, ele se arrepende um pouco desse disco, de ter colocado um excesso de teclados e umas programações eletrônicas, aquela coisa toda. E aí depois ele lançou o Manic Nirvana em 1990 e o Fate of Nations em 1993. Tá? Discos bem legais. Claro, não tem nada a ver com Led Zeppelin, mas são bem legais. E aí, ao longo da vida e da carreira dele, é engraçado porque o Plant, ele sempre enfatizou que o importante, e ele faz isso até hoje, que o importante para ele é estar cercado de bons amigos na hora de fazer música. Que ele se sente muito bem, por exemplo, em situações e ambientes em que ninguém dá a mínima bola para ele, né?
ele se sente muito bem quando ninguém tá nem aí com o fato de ele ter sido vocalista do Led Zeppelin. Ninguém se importa com isso. Curioso, né? O que é mais curioso ainda, cara, é que isso é um contraste absurdo em relação àquilo que ele viveu com o Led Zeppelin nos anos 70. É como se ele buscasse fugir desse bando de puxa-sacos. E por conta dele gostar de ter sempre esse clima genuíno de camaradagem em torno dele, com a banda dele, ele leva isso, inclusive, para fora dos estúdios. Eu já li vários relatos, cara, de que ele, quando ele tá em turnê, cara, ele pega a banda dele inteira e vai fazer um monte de coisas nos dias de folga. Todo mundo junto. Então, por exemplo, tem as duas bandas mais recentes que ele montou na carreira solo dele, que era o Strange Sensation e o Sensational Space Shifters. Então tem relatos, cara, de que ele, quando vai fazer a turnê, ou ele tá de folga, ele chama todo mundo e eles vão assistir vários outros shows nas cidades onde eles estão fazendo turnê. Então, tem relato dele levando a banda inteira para assistir show do falecido Elvin Jones, do Dick Dale, também falecido, infelizmente, e até mesmo levar os caras para apresentações de músicos marroquinos, e passeios pelo deserto do Mali, com direito a todo mundo empurrando carro quebrado, dormindo em tendas. É curioso isso, cara. Ele busca uma camaradagem genuína que ele não teve na época do Led Zeppelin. E isso explica muito os motivos que levaram o Robert Plant a recusar propostas bilionárias para que o Led Zeppelin voltasse a excursionar depois daqueles, acho que dois shows que eles fizeram em Londres em 2007. Lembra? Com o filho de John Bonham na bateria, o Jason Bonham, sensacional. E que ele se concentrasse, ele recusou essas propostas bilionárias, alegando que ele, na verdade, ele queria concentrar toda a atenção dele e o trabalho no lançamento do primeiro disco em parceria com a Alison Krauss, que é esse aqui, ó, o Rising Sun, que é um disco espetacular, e que foi lançado no mesmo ano daquela volta do Led Zeppelin aos palcos, né? E se você quer saber, meu amigo e minha amiga, essa recusa dele em requentar o passado, ela é admirável, porque ninguém recusaria as propostas que ele teve. Ninguém. Tanto que, inclusive, na indústria musical, a frustração foi imensa com essa recusa dele de voltar a excursionar com o Led Zeppelin. Imagina o quanto de comércio e de negócios seriam feitos com isso. Todo mundo ficou muito frustrado com isso, mas, cara, o Robert Plant não estava nem aí com isso. Eu creio que, no fundo, o Robert Plant, ele ainda tinha em mente aquelas experiências horríveis que ele teve quando o Led Zeppelin teoricamente voltou para fazer aquela apresentação no Live Aid e naquela cerimônia do 40º aniversário da gravadora Atlantic. Lembra? Que foram apresentações muito criticadas, cara. Eu acho que ele ficou com isso em mente ainda. Algo do tipo, cara, eu não vou passar por aquela merda de novo, cara. E no meio de uma turnê. No fundo, pro Robert Plant, cara, artisticamente falando, você fazer movimentos óbvios na carreira é o fim para qualquer artista. Ele não está longe da razão. Aliás, ele teve esse tipo de preocupação quando ele reativou a parceria dele com o Jimmy Page em 94, quando ele lançou o espetacular No Quarter, né?
Espetacular. E essa parceria durou até 2000, quando depois eles lançaram outro disco, muito subestimado, que esse disco é bem legal, chamado Walking into Clarksdale. Tá? Bem subestimado mesmo. E aí a parceria chegou ao fim, e eu lembro que na época, a gente teve uma notícia que quando ele terminou essa parceria com o Jimmy Page, ele chegou a montar um outro projeto para tocar em locais pequenos, chamada, como era o nome? Priory of Brion, que era só para tocar canções de rockabilly em pubs, cara. Muito doido isso, né? Então, com tudo isso, também é impressionante a gente perceber, cara, como a carreira solo dele ele foi, durante esse período de carreira solo, ele foi adicionando elementos musicais de outras culturas, cara, ao longo dos discos que ele foi lançando. Isso é absolutamente perceptível. Principalmente porque tudo isso vinha acompanhado de uma abordagem, como é que eu vou definir isso? Uma abordagem meio psicodélica, assim, sabe? Meio marroquina, né? Vamos explicar assim para quem é leigo. Ele encontrou um novo parceiro com quem ele se deu muito bem, que é um guitarrista chamado Justin Adams, que é um cara que sempre foi muito influenciado pelo George Harrison, naquela vibe oriental. Ele muito influenciado por Ravi Shankar. E o Justin Adams está com o Robert Plant até hoje. E essa parceria com o Justin Adams começou em 2002, quando eles lançaram esse disco aqui, que é muito legal, que é o Dreamland. Né? Ótimo disco. E com o passar do tempo, a sonoridade da carreira solo do Robert Plant foi ficando cada vez mais refinada. E você percebe, por exemplo, isso nesse disco aqui, ó, no Mighty Rearranger, de 2005, e no Band of Joy, de 2010. E nesse disco aqui, o Robert Plant também teve a parceria da namorada dele na época, que era uma cantora folk muito legal chamada Patty Griffin. Então tudo passou a ficar muito mais refinado a partir daí. E esse estágio foi a plataforma perfeita para ele soltar os dois mais recentes discos que ele fez em carreira solo, que são simplesmente sublimes, que é o Lullaby and the Ceaseless Roar, de 2014, e o Carry Fire, de 2017. O Robert Plant, ele adquiriu uma liberdade artística tão grande que ele se pode dar o direito de fracassar. Incrível. Cada disco dele, e eu recomendo que depois que você assistir esse vídeo, você vá realmente atrás da carreira solo, da discografia solo do Robert Plant e ouça tudo com muita atenção, você vai perceber que cada disco dele é uma espécie de uma polaroid do momento que ele estava vivendo, artisticamente, musicalmente, pessoalmente, todos os aspectos da vida de um homem que se sente deslocado numa época em que a busca por atenção se tornou um troço desesperado e desesperador, seja por meio de selfies ou fama instantânea. O Robert Plant já viveu tudo isso, cara. Então ele olha para isso e ele fala: não é isso que eu quero. Não é à toa que o Robert Plant, ele tem como ídolos em termos de liberdade artística gente como Scott Walker, que era o ex-integrante do Walker Brothers, que é sensacional, o Mark Hollis, que é o falecido líder do Talk Talk, que era uma banda também incrível, o Paul McCartney e o Peter Gabriel, que para ele são exemplos de posturas artísticas inabaláveis, sabe? Que nunca tiveram medo de ampliar
as suas respectivas fronteiras musicais. E é exatamente isso que o Robert Plant faz na carreira solo dele. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito do Robert Plant, né, em sua carreira solo. Aqui nos comentários, escreva aqui quais são as suas impressões a respeito dessa carreira do Robert Plant. Quais são os discos que você acha mais legais, tá bom? Mas justifique. E, claro, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, você sabe muito bem como faz, e não esqueça de visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, tem umas camisetas incríveis, como essa aqui, ó, que tem tudo a ver com o personagem desse vídeo, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Até a próxima.